Fala, galerinha, voltamos para falar de um momento histórico em que você provavelmente já deve ter pelo menos ouvido falar. Moisés. Ele é o personagem mais importante do Antigo Testamento. Ele foi guerreiro, libertador e também historiador. A gente pode considerar ele também como legislador, educador de hebreus, né, que também é conhecido como os israelitas ou judeus. Então, esses nomes aqui, eles são muito comuns, né, na escrita bíblica, na escrita cristã, né? Esses nomes, como hebreus, israelitas, judeus. Então, você que provavelmente já estudou em escola bíblica dominical, já deve ter ou evangélico ou cristão, né? Já ouviu falar do Antigo Testamento, em que a Bíblia divide Antigo e Novo Testamento. E aí aqui, o que tem de importante para a gente? Tem muita coisa relevante para pensar a educação. Porque a valorização do desenvolvimento da personalidade, contribuindo para o desenvolvimento da cultura ocidental. Então a gente está falando das heranças, né, dos primórdios da cultura ocidental. Então existia sim uma herança aí, portanto, da escravidão do Egito. Então, que despertou esse sentimento nacionalista desse povo. Então, a instrução para essas pessoas, para esse povo, ela era dada pelos escribas e pelos sacerdotes. Eles detinham conhecimento, né? Eles detinham aquilo que era para ser dado para um povo, né? Transmitido. Então, a educação, portanto, ela estava centrada naquilo que os escribas e os sacerdotes passavam. Tá bom? É importante a gente localizar esse momento histórico, porque isso vai determinar a educação ocidental. A gente viu no vídeo anterior, né, sobre a educação oriental, agora a gente está vendo os primórdios da educação hebraica, aí, né, educação ocidental. Bom, o traço predominante da educação hebraica foi o idealismo, né? Os hebreus, então, eles viveram pelo ideal de uma grande missão espiritual a cumprir. Então, tinha uma missão espiritual a cumprir, portanto. Tá? Então, tinha toda essa visão aqui, ó, espiritual dos hebreus. Então, essa ideia de idealismo. Né? Então, a religião muito conectada à educação. É isso que eu quero que vocês tenham em mente aqui. Toda a instrução ministrada era centralizada na Bíblia, né? E no Talmud. Tá? Então, essa ideia aqui do Talmud também você já deve ter visto, né? ou visualizado isso em algum lugar, né? Com o Talmud significa disciplina. Então, é um código religioso dos judeus. Tá? É como se fosse um livro, né, de instruções ali, mas na essência significa disciplina. Tá? O significado de Talmud significa disciplina. É um código religioso, né, e civil dos judeus. É ali que estão as regras religiosas e civis a serem adotadas. Então, é uma coleção de tradições rabínicas dos judeus, portanto, que interpretam, né, dessa forma a lei de Moisés e como seguir. Né? Então, nesse código, olha que interessante, gente. Nesse código tem até as instruções, né, de como os judeus deveriam tratar as suas crianças, de modo disciplinar, né, de modo a se basear na repetição, na revisão dos conteúdos, orientava a forma de ensinar. Vamos ver como que vai falar mais para frente? Então, segundo o Talmud, deixa eu sair daqui para você ver melhor. Segundo o Talmud, as crianças devem ser castigadas com uma mão e acariciadas com a outra. Olha aqui a perspectiva da disciplina. Tá? É disso que a gente está falando aqui. Lembra que eu falei lá no vídeo anterior em que os autores eles trazem uma proposta sobre a disciplina? Não é à toa que esse assunto ele é premente, ele é preponderante nesses tópicos, nesses capítulos, né? No primeiro e no segundo principalmente. Então, inicialmente, a disciplina era muito rígida. Então, você tem que a disciplina era muito rígida, né? Mas foi se tornando mais suave. O método de ensino baseava-se na repetição e na revisão. Tá? Então, você tem aí as origens do ensino ocidental, né? Você tem aí a ideia do Talmud, um código civil e religioso pautado pela ideia da repetição
e da revisão. Olha que interessante que eu trouxe para vocês aqui. Quem não procura seu filho, quem não procura que seu filho aprenda um ofício, está preparando-o para que seja um ladrão. A coisa principal da vida não é o conhecimento, mas o uso que dele se faz. Aqui tem uma divisão, que é a ideia, tem uma oposição, que é a ideia do estudo e do trabalho, né? Que você pode pensar como uma oposição ou uma junção, dependendo do ponto de vista, né? Vou colocar assim para você ver melhor. Então, olha a ideia aqui, ó. Quem não procura que o seu filho aprenda um ofício, está preparando para que seja um ladrão. Então, a ideia é de que se não tiver um trabalho, um ofício, vai tender à vagabundagem, né? Então, a coisa principal da vida não é o conhecimento, mas sim o uso que dele se faz. Então, aqui é a instrumentalização, né, desse conhecimento, o objetivo desse conhecimento. A gente vai ver algumas coisas agora que não estão necessariamente no livro. Então eu coloquei essas caixinhas aqui para você saber que elas não aparecem no livro, né, mas são detalhes relevantes ali que você precisa ter, né, como um ponto importante. Eu vou trazer, toda vez que aparecer essa caixinha aí, vai trazer para você, né, um pouco do que não está no livro. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai, em alguns momentos, trazer caixinhas assim. Deixa eu ver quanto a gente tem de gravação aqui, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo. Agora a gente vai falar sobre a educação grega. Então, a educação grega, ela demanda muita informação. E aí eu quero trazer para você um ponto importante. Não bobeie agora. Não dê bobeira. Por quê? A educação grega, ela cai muito em concurso. Muito. Então, eu vou conectar esse assunto aqui da educação hebraica, que é curtinho, né? A educação grega. Em alguns momentos eu vou botar essas caixinhas aqui, que são pontos para você depois pesquisar, tá? Para a gente não se aprofundar muito, senão também os vídeos ficam longos. Mas, a partir de agora, eu quero que você marque no seu caderno aí, no seu post-it, porque esse assunto cai muito em prova, tá bom? Vem comigo, educação grega. Vamos lá. Educação grega é o berço da civilização ocidental, né? Então, o desenvolvimento individual, o novo conceito de educação liberal, né? Então se deu nesse sentido, né, de trazer a educação digna do homem livre, que habilita o tirar proveito da sua liberdade ou, né, dela fazer uso. Então essa ideia aqui de liberdade vai aparecendo na educação grega, tá bom? É um novo conceito de educação liberal. Vocês vão ver agora que eu tentei sistematizar alguns conceitos, né, que foram se transformando em ideais gregos. Então foram conceitos, né, e ideias que se transformaram no ideal grego, tá? Em ideais gregos. Como a liberdade política no Estado, né? Então a educação é a preparação para a cidadania. Essa conexão aqui entre educação e cidadania, ela surge no berço ali da educação grega, tá bom? Então essa conexão entre educação e cidadania. O desenvolvimento intelectual da personalidade. O amor ao saber pelo saber. A ideia da filosofia, tá, gente? Embora existem autores que vão falar que a filosofia tem outras origens, mas isso aqui não vem ao caso, origens africanas. Mas isso aqui seria uma visão decolonial, né? Uma visão mais subversiva da filosofia grega, mas esse ideal grego da filosofia ele foi muito difundido. O homem como um ser social. Então são ideais gregos, conceitos gregos que foram se difundindo para todo o mundo, cultura ocidental, enfim. Então aqui são mais detalhes, tá, gente? Que não estão exatamente no livro, mas podem aparecer dependendo do seu concurso. Que o primeiro educador dos gregos foi Homero, tá? Esse cara aqui, ó, Homero, ele é um nome importante. E o ideal educativo dos gregos foi transformar cada criança num homem de ação, né, e num homem de sabedoria, né, encarnados nas figuras heróicas de Ulisses e de Aquiles, de Ilíada e Odisseia. Tá? Então essa ideia, essa perspectiva muito
de sabedoria, de construção de um indivíduo, de um ser heróico, né? Então, vai ganhando base a partir dessas narrativas. E um primeiro educador dos gregos foi Homero. Pode ser que de repente apareçam nomes de educadores lá, Sócrates, Platão, Homero, e você possa ter que associar. Isso já apareceu em alguns concursos mais rebuscados, tá, gente? Agora vamos para a ideia de que você já deve ter visto em vários filmes duas grandes formas educativas gregas, a espartana e a ateniense, tá? Todos esses aí, tanto Esparta quanto Atenas, os espartanos e os atenienses, estão dentro da ideia de educação grega, tá? A gente vai ver um por um aqui agora. Diferenciadas não só quanto à organização, sendo também quanto ao espírito de suas instituições pedagógicas. Você já deve ter visto aquele filme Esparta 300, não é isso? Que traz a perspectiva heróica, guerreira, esse espírito de formação de um soldado ideal. Então, quando se pensa em Esparta, você logo, né, dos espartanos, você associa essa ideia guerreira, né, de uma perfeição física, uma coragem, uma obediência. Já os gregos você associa uma cultura mais clássica, mais erudita, e a gente vai trazendo um pouco essa diferenciação aqui, porque é importante. Eu já vi isso, inclusive, em vestibular, gente, cai muito essa ideia, essa oposição entre Esparta, entre os espartanos e os gregos. Então, deixa eu só ver se eu diminuir, tá tudo direitinho aqui, a gravação. Porque aula que não é ao vivo, a gente fica assim, tá me ouvindo? Quando é ao vivo, fala, ó, tá me ouvindo aí? Qualquer coisa fala. Aqui tem que estar sempre conferindo para ver se tá tudo direitinho. Então vamos lá. A ideia da educação espartana tinha a ideia, né, tinha uma conexão com a formação de um ideal, né, de um soldado ideal, né, de um soldado guerreiro ali, heróico, épico, né, a ideia dos 300, desse filme aqui 300. Quem não viu ainda, sugiro vê-lo. Né? Perfeição física, coragem, obediência, essa instrução muito ligada à rigidez física, uma preparação para a guerra. Né? Então, traz essas perspectivas de perfeição física, coragem e obediência. Johnny, então, a educação ateniense trazia o que de diferente? Olha que interessante, né? Ela trazia esse humanismo pedagógico, né, com o culto da liberdade civil, trazia, né, essa preocupação pelo desenvolvimento harmonioso da personalidade. E aí, olha que interessante, a educação ateniense, ela traz muito essa perspectiva de uma formação completa do homem. Né? Então a gente pensa aqui de uma formação não só física, mas física e intelectual. Então visava isso, uma formação física e intelectual. No livro, né, lá pelas páginas 30 e pouco, quando ele vai trazendo Sócrates e a educação grega, ele vai falar das crianças, da educação, da educação grega em si, né? E vai falar que a criança até os 7 anos, as crianças, né, elas recebiam uma educação familiar das amas e dos escravos. Após esse período, né, os 7 anos ali, as crianças eram entregues a um pedagogo. E aí a origem da sua profissão, né, dentro da cultura grega, talvez você não soubesse, né, que tem a ver com escravo ou servo a quem os atenienses confiavam as suas crianças. Então, pedagogo tem o significado de pedago. Pedagogo é igual a pais, de pai, de pedar alguma coisa, né? Pedagogo seria pais ou paidós, né, criança, e agem, conduzir. Ou seja, o pedagogo ele seria um condutor de criança. Então, essa junção aqui de paidós e agem daria o nosso pedagogo, a sua profissão aí, ó. Não sei se tem alguém de letras aí, porque eu tenho algumas alunas que fazem o curso comigo para pegar a parte de conhecimento pedagógico, né, nos seus concursos. Então, a gente tem a junção aí. Então, para quem não sabia, pedagogo significava o condutor de crianças. Libani vai fazer uma discussão bem mais interessante sobre o significado de pedagogo, e aí a gente não vem a esse ponto para não estender muito, mas é interessante saber a origem do termo da nossa profissão, não é isso? Eu só ver se está direitinho aqui. Eu não estou muito na frente de vocês. Vamos lá. Vamos seguir? Os sofistas, gente, isso aqui é um outro ponto importante.
a nova classe de professores ambulantes. Então, os professores que percorriam grandes cidades ensinando ciências e artes, tá, eram chamados de sofistas, com finalidade prática, né, em troca de elevada contribuição financeira. Alguns chamariam os sofistas de aproveitadores, de mercadológicos. Talvez, se a gente fosse fazer uma transposição agora, esse pessoal que trabalha com educação mais privada, assim, em troca de uma contribuição financeira, né? Mas eles eram os professores ambulantes, eles tinham essa finalidade prática, mas recebiam esse viés um pouco mercadológico da educação, né? Isso que eu estou querendo dizer. Mas eles recebiam uma contribuição financeira. Os sofistas, eles transmitiam esse ideal da oratória, gente. Essa ideia aqui da oratória era importante aos jovens de elite. Então, os jovens de elite, eles tinham que ter... Vem comigo aqui. Os jovens de elite, para os sofistas, esses jovens que os sofistas formavam, eles precisavam, né, ter uma capacitação para ocupar funções políticas, uma capacidade de eloquência, de persuasão. Isso os sofistas iam preparando. Então, você precisava passar por essa formação com os sofistas, tá bom? E aí surgiu o problema de formular um ideal educativo pelos filósofos gregos. Então, assim, a teoria da educação... Deixa eu só sair aqui da frente de vocês. Assim, a teoria da educação nasceu do conflito entre a nova e a velha educação grega. Eu costumo chamar isso aqui de a treta, a treta grega. Você vai entender por quê. Por que é a treta grega? Treta mesmo, de problema, conflito. É isso aqui que eu estou fazendo menção, ó. Conflito, tá? Porque tinha uma galera da antiga que formulava um ideal educativo, né, os sofistas, e uma galera mais nova, né, de uma educação grega diferenciada. E aí a gente está falando dessa galera aqui, dos grandes filósofos, tá bom? Grandes filósofos, os três aí, Sócrates, Platão e Aristóteles. São os três grandes nomes da cultura grega que influenciaram bastante na forma da gente pensar atualmente. E aí eu não posso deixar de destacá-los porque aparece muito no concurso de vocês. Muito. Pode aparecer muito Sócrates, Platão e Aristóteles para vocês. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar dessa origem, né? Quem foi discípulo de quem? Então, muitas vezes você confunde isso aí, né? Então, para Sócrates, o ser humano é composto de dois princípios. A alma, que seria o espírito, ok? Então, seria isso, a alma, o espírito e o corpo. Então, Sócrates vai influenciar, assim como na Seta, Sócrates vai influenciar Platão, que assim sucessivamente vai influenciar Aristóteles. Então, vai se dando continuidade a essa forma de pensar. Então, para Sócrates, o ser humano é composto por essa ideia de uma alma e de um corpo. Essa alma, no caso, seria o espírito, né? Então, aí quando você vai pensar na ideia de Sócrates, o método socrático da maiêutica, né, aí ele vai falar do conhece-te a ti mesmo. Essa frase aqui é muito comum, né, ouvir falar de Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo. Essa ideia até que se fala, né, que tem a ver com a psicanálise, da forma do autoconhecimento. Muita gente vai comentar sobre Sócrates nesse sentido, né? Então, a ideia do autoconhecimento. Ele é o primeiro filósofo a definir o problema do conflito entre a velha e a nova educação grega. É aquela ideia ali entre os sofistas e essa, né, natureza diferenciada, né, do natureza-homem, essa nova educação grega em que ele representa aí. O seu ponto de partida, então, foi o princípio básico da doutrina sofista. Então, ele vai discordar um pouquinho daquela doutrina sofista, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Ele parte daí, tá bom? Então, vamos ver um pouco do que é o método socrático. Então, para ele, o fim da educação era ministrar saber ao indivíduo pelo desenvolvimento do seu poder de pensamento, a ideia do seu poder de pensamento. Então, o método socrático. O que era o método socrático? Estava muito centrado na ideia da ironia e da maiêutica. A maiêutica tem a ver com o partejamento, né? Uma concepção de construção. Então, você vai fazendo perguntas, o método socrático é muito conhecido por isso, de fazer perguntas de modo que o interlocutor possa descobrir a própria verdade. Ah, você é um camponês? Você é dono das suas terras? Se você não é dono das suas terras, você é o quê? E aí você vai fazendo uma interlocução a ponto de a pessoa descobrir que ela é um explorado.
né? Então é mais ou menos isso. A ironia já tem a ideia de fingir, ignorar, fazer perguntas para obter uma opinião, tá bom? Então esses são os dois, digamos que são os dois instrumentos socráticos, né? Os dois instrumentos que constituem aí o método socrático, a ironia e a maiêutica. Eu estou resumindo, obviamente, a ideia de Sócrates, porque se a gente fosse falar aqui, a gente falaria isso por muito mais tempo, né? Mas essas são as contribuições de Sócrates para a educação, né? Que o conhecimento possui um valor prático, moral, um valor da natureza universal e não individualista. Então essa perspectiva mais universal, mais cidadã, né? E de um valor prático, moral, tá? É uma contribuição, né, de Sócrates para a nossa educação. Isso pode aparecer na sua prova, tá, gente? Inclusive, você pode usar esses argumentos, né, caso apareça alguma questão na sua prova discursiva, tá? Você pode utilizar, né? Então, Sócrates ele foi um grande nome da perspectiva de uma vertente do pensamento ocidental, uma vertente realista, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente. O processo objetivo para obter esse conhecimento é o da conversação, que ele utilizou da ironia, da maiêutica, né? A ideia de conduzir o interlocutor a uma reflexão. Então, o subjetivo é o de reflexão, ó, e organização da própria experiência. Então, você pode utilizar isso, né? A educação tem por objetivo imediato o desenvolvimento da capacidade de pensar, não apenas de ministrar conhecimentos. Então, a ideia socrática vai além dessa capacidade de transmitir conteúdo. É isso que ele está trazendo aqui para você nesse slide. Vamos ver um pouquinho mais para frente agora essas vertentes do pensamento ocidental, para a gente chegar ao Platão e encerrar com Aristóteles. Então, olha que interessante. Enquanto Platão tinha uma perspectiva mais realista, né, o Aristóteles tinha uma perspectiva mais realista, o Platão vai trazer uma perspectiva idealista. Isso significa que o conhecimento não vem de fora, mas é um esforço da alma para apoderar-se da realidade. Então, a ideia central da pedagogia platônica é a formação do homem moral dentro do estado justo, tá bom? Ele discordava também dos sofistas, ou seja, aquela educação antiga. É só lembrar da treta grega. Porque, segundo ele, você tem aí a ideia, né, de uma aristocracia do saber. É a forma como se pensar, né, vai determinar quem merece estar numa determinada posição de privilégio, de domínio, de controle social. E aí, o Platão vai desenvolver essa dialética de Sócrates, né, que definiu como sendo um contínuo discurso de consigo mesmo. Então, Platão vai trazer essa educação, né, enquanto uma atividade que cada homem desenvolve para conquistar as ideias e viver de acordo com elas. Então, o fim da educação é a formação moral do homem. Então, eles vão trazer essa ideia aqui da formação moral. Olha, é interessante ver como que a educação grega vai trazendo contribuições para a nossa educação, né? É uma vertente do pensamento ocidental. Então, quando aparecer no seu edital assim, a vertente do pensamento ocidental, vertente do pensamento da educação ocidental, então a gente está falando disso, tá bom? Quando aparecer isso no seu edital, a gente está falando de ir lá nas origens, né, do pensamento ocidental. O conhecimento não vem de fora para o homem, ele é o esforço da alma para apoderar-se da verdade. Então, isso está lá na página 29, nesse livro, né, quando ele vai trazendo a ideia desses autores, do Sócrates, da educação grega, enfim. O próprio Sócrates vai falar que não é de Atenas, ele é da Grécia, e nem da Grécia, mas ele diz que é do mundo, ele vai falar como que a contribuição dele, né, foi grande para o mundo. Mas aí falando de Platão, ainda de Platão, como a gente está aqui no foco, o papel, né, do educador consiste em promover no educando o processo de interiorização, em que ele pode sentir a presença das ideias. Então, para Platão, vai existir um esforço de reminiscência. Grave isso aqui, eu já vi isso cair em concurso, que o aprendizado seria então um esforço de reminiscência, ou seja, ele pode associar a evocações, memórias ou recordações, uma coisa de interiorização, tá bom? Já o Sócrates, ele vai trazer uma perspectiva mais realista, mais de fora. A gente vai trazer isso depois como uma sistematização da minha explicação, tá? Vamos ver Aristóteles aqui, ó. Desenvolveu o conceito de educação partindo da ideia de imitação e não da reminiscência de Platão. Então perceba o seguinte, Aristóteles ele vai ficar no meio termo ali. Ele não vai ser nem da imitação, né, da ideia de imitação,
e nem da ideia de reminiscência de Platão. Então, para ele, o homem se educa a partir de que ele vai copiando a forma de vida dos adultos e vai praticando uma virtude. Então, os fatores da educação humana, segundo o Aristóteles, é o natura a exercitatio. É uma técnica que eu usei aí para vocês decorarem. Aqui dá a explicação, mas eu vou avançar um pouco mais. Ó. Natura a exercitatio. Então, os fatores da educação humana para a prática da virtude, segundo Aristóteles, são as disposições naturais, os meios para se aprender, os ars, né, ali os meios, e a prática, o hábito para afirmar o assimilado, o exercitatio. Gente, por incrível que pareça, isso aqui já caiu no concurso da Marinha do Brasil. Você que está estudando para pedagogo da Marinha do Brasil, oficial pedagogo, tá? Essa questãozinha aqui já caiu. A Marinha do Brasil adora cobrar. Oficial pedagogo da Marinha do Brasil adora cobrar educação romana e educação grega, tá? Grava isso aí. Pode ser que a sua banca ela seja experiente em cobrar esses tópicos. E aí você tem que ficar com um alerta já ali aceso, a luzinha acesa, para poder ser um assunto que vai cair na sua prova, tá bom? Vamos lá. O processo de ensino deve corresponder, então, ao seguinte plano metódico: uma exposição da matéria, retenção pelo aluno e a relação das diversas representações mediante o exercício. É isso que você precisa fazer. Não é só expor a matéria, mas o aluno tem que reter a matéria exposta e ter uma relação diversa com representações, né, mediante o exercício. É o que a gente tenta fazer aqui com você. Né? Então, perceba como que eles começam a trazer esses assuntos. E aí, para não esquecer, né, então eu vou sistematizar agora essa perspectiva. Enquanto para Platão, agora vem comigo aqui, enquanto para Platão você tinha a ideia, né, de idealismo, né, enquanto uma reminiscência, né, para Aristóteles você vai ter uma perspectiva mais realista, né, então muito mais da imitação, tá bom? Então é isso que eu quero que você sistematize aqui, né, na nossa fala, porque a gente vai falando aqui, então você fala, nossa, tá falando... Então, palavras-chave, às vezes a palavra... Você não vai lembrar de nada que eu estou falando, mas na hora da prova, se você lembrar disso aqui, ó... vertente do pensamento ocidental. Caiu na sua prova isso? Vertente do pensamento ocidental? Ele está falando um pouco disso, dessa influência de Platão, de Aristóteles. Então, para Platão, você tem a ideia de reminiscência, né? E para Aristóteles, você tem um pouco da ideia de imitação, tá? Um pouco naquele natura a exercitatio ali, tá bom? Então, você tem algumas consequências. O surgimento de novas, né, instituições educativas a partir desse movimento aí da Grécia. E aí, quando vai falar disso aqui, né, vai falar desse surgimento de novos tipos de instituições educativas. As primeiras escolas ali de retórica, dialética e filosofia vão dar margem, já vi isso também cair no concurso, tá, gente? Já vi isso aqui cair em concurso da Marinha, tá? A Marinha já cobrou isso aqui também, concursos mais puxados como esse da Marinha, que é mais decoreba, gosta de cobrar isso aqui. Pode ser que no seu concurso também cobre alguma coisa nesse sentido, as primeiras universidades, Atenas e Alexandria, tá? Então, uniram essas escolas de retórica, dialética e filosofia para se formar ali os grandes centros, as primeiras universidades, que são a de Atenas e Alexandria, tá bom? Gente, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai beber uma água, e aí quando a gente voltar, a gente vai fazer uma abordagem sobre a educação romana, tá bom? Então, a gente vai parar aqui, vai encerrar esse assunto aqui de educação grega. Obviamente que eu estou fazendo eu pensei aquilo que tem de mais importante da educação romana. A gente começou nesse vídeo falando da educação, falando de Moisés, educação hebraica, né? A gente poderia ter concluído ali, mas eu engatei com a vertente do pensamento ocidental, porque teve uma influência e tal, vem construindo uma linha histórica. É isso que esse autor vem fazendo, apontando autores e momentos históricos. O legal desse livro é esse detalhe. Porque se você pega o livro do Saviano, ele vai falando dos momentos históricos de uma maneira muito de tratado, sabe, de documentos. Ele é quase que uma bíblia da documentação histórica e pedagógica. Esse livro dos Piletes, né, eles fazem de uma forma mais gancho, sabe, uns links. E é uma coisa que a banca pode fazer, associar nome de autores a um momento histórico. Tá bom? Eu volto já já
e a gente continua falando sobre Cícero e a educação romana. E aí vai ser um salto que a gente vai dar nesse sentido para avançar na ideia da educação romana, que tem muitas contribuições também. Volto já já. Tchau, tchau.